Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina. Olá, você que nos acompanha aqui na TV São Pedro, este é o programa Saúde em Foco, o programa que aborda as questões de saúde, sempre com um médico do corpo clínico aqui do Hospital São Pedro. No programa de hoje estamos recebendo o médico geriatra Ney Fernando Simonaggio. Dr. Ney, que é formado na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com residência em geriatria na PUC, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atua ainda como médico do trabalho e está em Garibaldi há 23 anos. Tudo bem, Dr. Ney? Olá. Dr. Ney, vamos primeiramente falar da questão dos idosos, né? A gente conversava aqui antes do programa que a nossa região da Serra, né, principalmente o Brasil, mas a região da Serra, é o local que tem mais idosos, né, doutor Ney? Sem dúvida, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem o maior percentual de idosos do Brasil. Garibaldi se inclui nisso e tem até alguns dados estatísticos bem interessantes. Se os números continuarem, não muito longe, provavelmente em torno de 10 anos, né, teremos mais mortes do que nascimentos. A pirâmide etária do Rio Grande do Sul, ela está se retificando e se tornando mais alta, mais elevada. Está virando aí que nem os países da Europa, né, doutor Ney? Sem dúvida, e de uma maneira muito mais rápida do que aconteceu com eles. E costuma-se dizer, a gente conhece, né, que Veranópolis é a capital da longevidade, mas Garibaldi, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa também não ficam para trás, né, doutor Ney? Estão no mesmo patamar. Na época que foi dado esse título, eu estava justamente fazendo residência e eu acredito que os números eram idênticos, ou até que Garibaldi tinha um percentual de idosos ainda maior do que Veranópolis. Mas Veranópolis ficou com a fama. Veranópolis ficou com a fama, também um pouquinho por culpa, né, do Instituto de Geriatria, que acabou fazendo algumas pesquisas lá na cidade. Mas certamente a gente tinha números idênticos aos deles. Para você que está nos acompanhando, este é o programa Saúde em Foco. Hoje estamos recebendo o Dr. Ney Fernando Simonaggio, médico geriatra. Doutor Ney, o médico geriatra, né, é bom para as pessoas que estão nos acompanhando agora na TV São Pedro, é o médico que cuida dos idosos. O idoso é considerado a partir de que idade, doutor Ney? Numericamente, a gente pode falar em 60, 65 anos, basicamente como uma questão estatística, tá certo? Mas o processo de envelhecimento, ele começa até mesmo na infância das pessoas. Então, a gente precisa, de alguma forma, trabalhar a prevenção educativa, uma prevenção que a gente chama de prevenção primária, até mesmo na escola, por exemplo. Seria extremamente interessante que se tivesse na escola primária atividades que envolvessem a questão de prevenção primária para que as crianças aprendessem a envelhecer com saúde. Além disso, além de envelhecer com saúde, as crianças também, né, doutor Ney, poderiam já ir se preparando e cuidariam também dos idosos de uma outra maneira, né? Sem dúvida, eu acredito que a maioria das crianças até tem esse instinto natural de cuidar bem dos idosos. Invariavelmente, quando acontece alguma coisa de diferente, é basicamente por algum exemplo que tiveram. Mas o instinto primordial da criança é de se dar bem com o idoso, de fazer uma interação intergeracional bastante boa. Doutor Ney, agora falando dos idosos aqui da nossa região, né, os idosos com idade de 60, 65 anos, quais as doenças aqui na região que os idosos estão mais acometidos? O nosso padrão de adoecimento é um padrão europeu, então a gente tem as coisas primordiais, o que mais se adoece são doenças degenerativas, especialmente as cardíacas e diabetes, né? E também se tem a questão do câncer, que são as coisas principais que acometem as pessoas de mais idade aqui na nossa região. E é realmente um padrão europeu.
Por os idosos aqui da nossa região, doutor Ney, a alimentação, o tipo de vida que levam, isso também influencia? Influencia, mas na prática a gente subverteu um pouquinho a questão daquela dieta mediterrânea que, né? Então a turma que se trouxe da Europa para cá acabou fazendo, acabou trazendo hábitos não tão saudáveis quanto aqueles que ainda existem lá na Europa. Então nós temos algumas dificuldades em relação a isso, sim. Né? Quer queira, quer não, o nosso pessoal aqui trabalha muito com a questão de fartura, não pode faltar comida na mesa, mas o importante, o traço mais importante da dieta mediterrânea é exatamente a diversidade e a qualidade desses ambientes, desses alimentos. E a gente acaba, aqui na nossa região, primando muito mais por quantidade e por diversidade de comida, não se preocupando nesses aspectos de qualidade e de qual é a fonte disso. Por exemplo, um idoso que se alimenta, né? Como todos os idosos, a maioria deles aqui na nossa região, né? Salame, polenta, queijo, né? Faz mal, doutor Ney? Claro que depende da quantidade. Porque eu conheço idoso aí com mais de 80 anos, que copo de vinho também, um vinho, né? Todo dia bebe seu copo de vinho e se alimenta com essas comidas que eu acabei de citar. Existe algum problema nisso? Depende da quantidade? É mais pesado para o idoso? Não existe um problema nisso. A dificuldade está em a gente trabalhar algumas regras simples. A gente precisa evitar... Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina. É uma questão de qualidade. Tá? Algumas regras de ouro em termos de alimentação a gente deveria trazer da Europa, né, que seriam importantes. Os italianos têm o começo das grandes refeições com as coisas menos calóricas, com a salada, com o antepasto, e depois vão para esse outro prato, o prato principal. Né? Qual seria então uma dieta, doutor Ney? Não existe dieta correta, isso vai da pessoa e da quantidade, né? Mas qual seria assim um meio termo? Não existe um meio termo. O termo adequado é alimenta-se da maior diversidade possível, né? Mas com um máximo de qualidade que se consiga, mas dentro de alguns preceitos. Né, que é isso, primar pela diversidade, pela qualidade, não pelo volume, e algumas coisas a mais. É bem importante que a gente tenha em mente isso. O nosso corpo, fisiologicamente, ele foi feito para não jogar nada fora. Então, tudo que a gente comer, o nosso corpo primariamente ele tenta armazenar, ele tenta guardar para o momento em que haja necessidade. Doutor Ney, nos últimos anos, né, agora ainda falando em doenças dos idosos, tem uma principal doença que é mais acometida ou não? Além do câncer, né, que a gente sabe que o câncer, a grande preocupação que existe no mundo é a questão do envelhecimento cerebral. Então, é algo que preocupa e preocupa de maneira muito importante. Então, se está brigando, os cientistas estão brigando para que se possa ter alguma noção melhor do que é a doença de degeneração do cérebro e que leva ao quadro principal da falta de memória, da demência, que a gente chama a nível de medicina e no nosso meio mais desconhecida por esclerose.
Alzheimer também? Alzheimer. A doença principal, a doença mais importante seria o Alzheimer, que seria aquela que afeta um maior número de pessoas e na qual também o pessoal está centrando muito mais a questão de pesquisas para tentar resolver. Seria assim, seria o estado da arte da ciência conseguir uma maneira, né, de fazer com que não houvesse essa degeneração do cérebro. E o que os idosos podem fazer, as pessoas podem fazer para evitar essa doença, doutor Ney? A doença de Alzheimer ainda, no ponto de vista de nós conseguirmos alguma coisa para que ela não aconteça, é algo ainda inócuo. Nós não temos um remédio, não tem uma maneira, não tem algo que se possa trabalhar no sentido de fazer com que essa doença não apareça. O que nós precisamos é, de alguma forma, mitigar isso, fazer com que as outras causas de perda de células cerebrais, né, elas existam o mínimo possível. Nós precisamos fazer assim como todas as outras áreas do nosso corpo, no cérebro isso vale muito. Nós precisamos economizar os nossos neurônios e as ligações entre eles. Eu conheço muito idoso, doutor Ney, que gosta de jogar carta, né? E a gente até pergunta, mas de novo está jogando carta, né? E eles dizem que é para exercitar a memória. Isso é mito ou tem alguma coisa a ver? Tem bastante a ver, Isso auxilia. É verdade, auxilia sim. Né? Tanto é que hoje em dia já se começa a falar em, inclusive, oportunidades de negócios em termos de propiciar ao idoso alguns tipos de atividade cerebral que mais ou menos se assemelham a isso ou que até extrapolam isso, na questão de buscar exercitar a memória. A memória é exercitável. Com o intuito de evitar o Alzheimer e outras doenças degenerativas do cérebro. Exatamente. Então, eu costumo brincar que é exatamente esse ponto. Né? Quantas estradas temos de Garibaldi a Bento Gonçalves? Né? Normalmente a gente lembra de uma só, mas a gente deveria exercitar, né, para poder trabalhar o cérebro, deveríamos exercitar de diversificar as maneiras de ir a Bento Gonçalves, ou pelo menos de planejar essa ida, mesmo que a gente não as use. Né? Como forma de... E é isso que acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro trabalha também dessa maneira. Se a via principal estiver interrompida, o nosso cérebro tem totais condições de procurar outros caminhos para chegar no mesmo destino. Muito bem. No próximo bloco, agora a gente vai fazer um intervalo, no próximo bloco a gente volta com o Dr. Ney Simonaggio para falar sobre outras doenças, outras prevenções que podem ser feitas pelos idosos aqui da nossa cidade, da nossa região, para quem está assistindo aqui à TV São Pedro. O Saúde em Foco volta já já. Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina.